e Versos chega aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja. Nós estamos ao seu lado. Muito obrigado pela audiência. Para você que acompanha a nossa programação em Pernambuco, em todos os sinais, não é? Recife, região metropolitana, canal 22.1. Agreste Pernambucano, Caruaru, Garanhuns, canal 25.1. Deixa eu ir lá para o litoral sul. Alô, Cabo de Santo Agostinho, alô, Ipojuca, alô, Serrambi, Porto de Galinhas, canal 46.1, nos sertões, no Agreste, na zona da Mata Sul, na zona da Mata Norte. A palavra é gratidão. Cantos e Versos chega agora para fazer um programa especial, falar com esse cara que é produtor, não é, que está aqui com essa galera. Você não sabe como é que o produto chega, para o produto final chegar, para você escutar. Tudo começa por aqui. É um poder de criação. Quem faz a letra, quem bota a melodia, quem grava e faz a coisa acontecer. E a gente recebe com muito carinho no Cantos e Versos nosso querido Carlinhos Pompom, esse elo, não é, desse cabra que está hoje em Caruaru, montou seu estúdio, o seu receptivo da cultura aqui em Caruaru, mas vive nesse elo, Caruaru, São Paulo, e você vai poder saber um pouco dessa história maravilhosa da nossa música, do nosso cancioneiro nordestino. Porque quando você chega no estúdio para gravar, eu estava falando com ele nos bastidores dos nossos amigos que trabalham com mídia, que grava, que bota coisa para acontecer no final da década de 80, 90, não é, Carlinhos? A gente estava falando sobre a questão da Somax, do nosso querido Cacau Mix, e muita gente que passou por lá, que era a época da produção do vinil. Eu ainda cheguei àquela produção do vinil para depois da produção do CD. E existia um corpo que administrava todo esse setor cultural, porque você trabalha a melodia, depois você vai para o estúdio, aí no estúdio você coloca a letra, coloca a melodia, monta o projeto, e nessa época o que é que existia? Existia todo um corpo que cuidava da sua imagem, cuidava da sua distribuição e cuidava também da divulgação. Então era uma coisa grandiosa, né, Carlinhos? E hoje nós temos uma coisa com essa união das redes e plataformas digitais. Você não tem mais disco na prateleira, você não tem mais CD na prateleira. Hoje você tem redes e plataformas digitais, da onde você produz o seu conteúdo e do seu conteúdo ele vai para a nuvem. E essa nuvem você escuta, disponibilizada 24 horas no ar para você e para todo mundo que está ligado. São tempos novos, não é? Carlinhos Pompom, obrigado por receber você no Cantos e Versos. Tudo bem? Meu amigo Tony Oliveira, obrigado. Sou eu quem agradece aqui a sua visita ilustre aqui no nosso estúdio, né? E só pegando aí um pouquinho desse gancho que você falou, né? Às vezes o pessoal tem acesso ao produto final, né? O consumidor final, como a gente fala, né? E muitas das vezes não sabe, assim, ou não tem, assim, uma mínima noção do que acontece antes, né? Até chegar ali naquele, né? Então, primeiro o camarada compõe, né, traça ali uma linha de melodia, aí a gente vai trabalhar ali os arranjos. Primeiro vai ver o que é que combina, né, que tem as combinações, né, dependendo do estilo, tal, enfim, tem toda uma criação, como diz, trabalhar realmente botar a cachola para funcionar, né? Então é isso. E com certeza a intenção é sempre dar o melhor, oferecer o melhor para aqueles que nos procuram, né? Quando você fala isso, é justamente acaba que trabalha na produção, na execução. O cantor chega com a letra, ele tem uma ideia de melodia, e aí vai o seu aperitivo, ali vai sua mistura, ali vai um pedacinho de Carlinhos Pompom. Sim, com certeza, porque justamente a gente, na qualidade de produtor musical, né, e arranjador, a gente tem aquela preocupação da gente escutar, aí a gente identifica, poxa, esse trecho aqui tá parecendo com algo já existente, né? Então a gente tenta mudar aquilo um pouco, né? Mudar aquela linha melódica para justamente tentar vir com algo novo e diferente, né? Então a gente acaba ali botando a nossa assinatura de todo jeito, né? Nem tudo o que o cantor se propõe junto do compositor é o que pode ser feito no produto final. Ele tem que ter o seu toque. Exemplo, quando o cara procura Carlinhos Pompom, ele sabe o jeito de você produzir. Ele sabe o jeito, a sua linha de produção. Tipo, eu tenho minha linha de comunicação, de locução, de texto, que é uma coisa que é da minha cultura. Então, se o cara disser assim, Tony, tem que fazer desse jeito, não consigo. Não é? Ou exemplo, Carlinhos Pompom tem sua identidade. Eu acho que todos os artistas, produtores, música em geral, né, radialista, como você mesmo falou,
tem que ter suas particularidades, né? A gente tem que ter nossa maneira de trabalhar, nossa forma de pensar. Claro, sempre pensando no melhor, né? Mas eu acredito sim que a gente sempre acaba botando ali nosso jeitinho ali, né? Não tem jeito de fugir, né? Agora vamos lá falar da história. Carlinhos Pompom, músico. Fala teu começo, os parceiros que você teve Brasil afora. Depois a gente vem para esse lado de cá de produção, de quem chega por aqui, quem pede seus conselhos, quem produz com você. Fala do início de Pompom nessa carreira. Carlinhos Pompom, na verdade, era Carlinhos, né? Começou lá no sertão do nosso estado aqui, Serra Talhada, né? Especificamente Fazenda Cipós, Fazenda São Miguel, que era ali as terras do Lampião, né? Por ali assim, né? Sou primo do mestre Assisão, né? Cantor Assisão, com quem também eu tenho uma história e aprendi muito, com quem dei meus primeiros passos também, né? E eu venho de uma família de artistas, né? Então, artistas não somente de sanfoneiros, mas que violonistas, compositores. Eu tenho, inclusive, muitos parentes que são deficientes visuais, né? Mas todos eles têm a arte ali presente, né? Então, eu tinha um tio que ele até já se foi. Ele era marceneiro fino, fazia móveis fino assim, coisa linda mesmo, e era deficiente visual. Então, ou seja, a arte está presente na minha vida desde bebê, né? Desde a barriga da minha mãe, né? Aí a minha mãe tocava sanfona, meus tios tocavam sanfonas, tem até hoje alguns que tocam também. O meu avô tocava sanfona de oito baixos, que foi justamente nessa que eu comecei a dar aqueles primeiros pega, aquela, né? Enfim, e por aí vai, né? Nasci numa atmosfera realmente artística, de muitos artistas. Você fala de Serra Talhada, é um poder muito forte, ainda a família de Azulão, e tendo esse dom, aliás, de Assisão, e tendo esse dom, é uma coisa muito forte. Muita gente fala que a pessoa que toca oito baixo é diferente de acordeon, de sanfona. Diz que é difícil você tocar oito baixos, muito mais fácil tocar sanfona. O que é que você diz? Muito bem. O instrumento de oito baixo é um instrumento cheio de particularidades, né? Ele se torna um pouco mais difícil, primeiro que tem bem menos botões em relação ao acordeão, né? A sanfona, como a gente fala, né? Então, você aperta um botão, você puxando sai um som, puxando o fole sai um som e fechando sai outro som no mesmo botão, né? Então, ou seja, isso se torna um pouco mais complicado, né? Porque a sanfona é a mesma nota, é o mesmo som, tanto faz você abrindo quanto fechando o fole, né? Então torna-se um pouco mais dificultoso, né? Para a gente executar, né? Eu particularmente achei o instrumento bem chatinho assim, então eu não me aprofundei muito não. Preferia o acordeão mesmo. Aí vamos lá, Carlinhos sai ali de Serra Talhada. Quais foram as fronteiras que Carlinhos chegou e alcançou nesse Brasil? Eu saí de Serra Talhada nos anos 90, né? Em 94. Aí fui para São Paulo, né? Aí lá fui estudar música, fiz conservatório musical durante 5 anos, e aí tive contato com vários artistas e tal. E o mestre Assisão estava estourado em São Paulo, em 95, estava estourado, sabe, tocando a música dele lá em tudo quanto era canto e tal, programa do Mano Velho e Mano Novo, enfim, estava estourado. Aí ele foi fazer uma turnê em São Paulo e aí eu tive a sorte de poder acompanhá-lo, né? Aí a partir daí eu comecei fazendo meus contatos, tal, pá, e aí consegui, graças a Deus e a Assisão, fazer outros contatos com outros artistas, né? E aí começou toda uma caminhada, né? Aí viajei ainda para os Estados Unidos da América 4 vezes, né? Fui puxar meu fole lá para os americanos, né? E fui uma vez para o Japão também, já fui para a Europa, enfim, a gente já tem aí uma estrada percorrida aí já, né? Anos 90, Assisão. Você me faz lembrar e retomar essa era, porque hoje, como está tudo globalizado, era diferente dessa época dos anos 90. Sim. Porque a gente esperava no São João sair Assisão, sair Dominguinhos, sair Gonzaga, não era? Sair Azulão, todo mundo esperava, né? Uma música que era aquela típica daquele momento. Exatamente. Inclusive, eu falo, quando você relata uma infância dos anos 80, 90, o cabra só ganhava roupa 2 vezes por ano. Não era? No meio de ano, você tinha que passar no colégio para você ganhar uma camisa quadriculada e uma calça jeans. Exatamente, não era? Exatamente. Era essa época. Hoje não. Agora está tudo globalizado. E a gente ficava esperando aquele momento, rapaz. Ó, vai sair o disco de Assisão, vai sair o disco de Azulão, vai sair o disco de Dominguinhos, vai sair o disco de Gonzaga.
Foi uma época áurea para a época do forró, Carlinhos, quando você começou nesses palcos? Totalmente, totalmente. E você falando aí, isso me veio até um filme na cabeça aqui, né? Porque eu sou dessa época que eu peguei toda essa questão do disco vinil, do rádio, né? Então, assim, passou o carnaval e já tinha aquela ansiedade, já ficava esperando o disco dos artistas, né? Entendeu? Então eu vivenciei isso tudo. E assim, cara, eu acho que hoje tá um pouco mais diferente. A tecnologia veio para ajudar, né? Assim, mudou muitas coisas, tirou muitas coisas e tal, mas eu acho que também veio para ajudar, né? Mas eu vivenciei muito essa questão aí dessas, né? Como você falou aí, né? Num colégio, a gente, num mês de junho, a gente ganhava ali uma camisa quadriculada e uma calça jeans, né? Então isso aí nossa. Final de ano era Roberto Carlos. O pessoal disse, hoje em dia o pessoal disse, só ele descongelou ele. Porque final de ano era uma calça azul, era uma calça jeans também e uma camisa social, não era? Na hora do colégio era um quichute. Né? Um bolo de bacia, meu amigo, era a coisa mais difícil do mundo. Com Guaraná Antártica é só quando tem aniversário. Não é não? Carlos Pompom, depois, São Paulo, segue com quem ali? Tocando com quem? Aí em São Paulo, nessa minha passagem em São Paulo, eu tive a honra de tocar com o mestre Dominguinhos ainda, né? Que assim, Dominguinhos, ele sempre levava um sanfoneiro, até pra ele, sei lá, incentivar o cara tal, que Dominguinho tocava tudo, não precisava de ninguém, né? Era um grande músico, um grande artista, um ser humano, né? Sem palavras, né? E aí eu ainda tive a oportunidade de ter esse aprendizado com ele. Viajei 2 anos com ele ali, fazendo show ali no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, região sul, né? Então foi um aprendizado, como eu sempre falo, Dominguinhos, ele ensinava calado, de boca fechada, ele te ensinava alguma coisa. Era um cara muito exemplar, né? Aí toquei também no meio sertanejo, toquei com Sérgio Reis, né? Toquei com Sula Miranda, que foi um sucesso nos anos 90. Tem até uma história engraçada. Eu era molecotezinho assim, lá no sertão, cara, e eu escutava a Sula Miranda tocando no rádio. Rádio AM, naquele tempo, ó. Tô em São Paulo lá, de repente, Carlinhos Pompom tocando com Sula Miranda. Então é essa, sabe? Essa consonância que a música traz. Exatamente, cara. Eu escutava e agora eu tô com o meu ídolo aqui. Perfeitamente, é isso mesmo. Outro também foi o próprio Dominguinhos, aí teve também Marinês, a rainha do chachado, né? Ainda tive, agora Marinês foi bronca pesada, viu? Porque eu tava verdinho ainda, né, cara? E ela com as músicas tudo sofisticado, umas harmonias, então eu não tinha estudado música ainda, né? Aí ela com aquele jeitão dela, ela disse, meu filho, você tem que estudar música, viu? Vai estudar música. Aí também eu falei, tá certo. Aí entrei no conservatório, estudei, devo isso a ela. Mas assim, tive várias experiências legais, assim, sabe? De artistas que eu escutava no rádio e de repente tô tocando com um cara ali, né? Donizete também, aquele artista dos anos 80, parece que aquele sucesso galopeira, né? Toquei muito com ele também. Donizete é um amigão também, gente caríssima. Enfim, tudo isso soma na nossa bagagem, né? Uma coisa interessante que você fala de Dominguinhos, Dominguinhos tinha justamente isso. Dominguinhos chegava no eixo Nordeste, quando ele ia fazer a turnê Nordeste, ele tinha os músicos dele Nordeste e tinha os músicos que pegava dali do eixo para cima, né? E eu lembro uma turnê a de Dominguinhos, que começou aqui no Recife, e daqui, meia-noite ele terminou o show, pegou a estrada para se encontrar com o pessoal na Bahia. E eu me lembro perfeitamente 2 pessoas que foram imprescindíveis nessas turnês aí de Dominguinhos, que eram 2 cabra bom de estúdio da Somax. Um não está mais conosco hoje, mas vivenciei vários anos, que foi o nosso querido Wellington Ninja, baterista. Porque existe, viu, gente? Existe, e o Carlinhos vai dizer, existe um músico de estúdio, existe um músico de palco. Existe esse feedback aí, o cara que é de estúdio e o cara de palco. E existe um músico que é de palco e de estúdio. Então esses 2 caras maravilhosos que deixou muita coisa gravada pela Somax, pela Polydisc, por muita gente aí que passou pelas mãos dele, foi o Wellington, não é? Que é conhecido, você que está me assistindo agora vai poder refrescar a memória, que foi o Wellington, conhecido como Ninja, e o nosso querido Toninho, que hoje em dia Toninho tá com Geraldo Azevedo. Toninho Tavares, né? Toninho Tavares. É interessante, voltando lá aquela parte lá que a gente falou da ansiedade de sair os discos desses artistas durante o ano. Toda vida que saía um disco desses caras, eu já ia na ficha técnica. Olha aí. Já ia direto lá. Eu tinha lá bateria, Wellington Ninja, baixo, Toninho Tavares, acordeão, Mestre Genário, para quem eu mando um abraço. Tenho um respeito muito grande por ele. E, enfim, essa galera aí fizeram história, né, bicho?
fizeram história e foram e são referências para muita gente até hoje. Você tocou uma coisa muito interessante quando a gente fala de Genaro e fala quando o Genaro vai dar sua partida tocar, não é? Ele sai do trio e pega a sua estrada também, até hoje, graças a Deus, está por aí. Como é que Carlinhos chega com Frank Aguiar? Porque era o rei dos teclados. Aí como é que eu vou só... Aliás, todo mundo fala que o cabra que toca... Aí eu quero que você responda. Depois a gente vai para a linha de produção. Vamos falar do Carlinhos Pompom, músico. O cabra que toca teclado, sanfona e piano, ou o cabra pode só tocar sanfona e não tocar teclado, não tocar piano. Porque para o nordestino ver o cabra tocar, o cabra tem na sintonia a sanfona. E ele saiu de Frank o estado de Frank. Frank é do Piauí, né? Do Piauí. Como é que Frank vai para São Paulo, faz sucesso com o Cãozinho dos Teclados? Eu lembro daquela época, o Cãozinho dos Teclados. Pompom teve essa época com o Cãozinho dos Teclados. Frank foi uma fase na minha vida muito boa, né? Foram 10 anos, né? Inclusive, todas aquelas introduçõezinhas de sanfona que vocês escutam lá nas músicas de maior sucesso dele foi Carlinhos Pompom quem gravou com ele, né? Acho que eu gravei mais de 12 álbuns com ele, né? Botei sanfona, foi. E foi muito bom. Eu acho que tudo na vida você tira sempre o lado bom, né? Sempre o lado bom, né? Frank, ele foi um cara que ele partiu para esse lado do forró de teclado, como a gente fala, forró de teclado, forró de plástico, alguns falam até na forma, né? De brincadeira assim. Mas assim, é um cara que fez história também, né? Fez história, né? E antes dele entrar para essa área de teclado, assim, eu não tô aqui contando a história dos outros, mas só um cara que eu realmente conheço, né? Ele já tinha, acho que, 1 ou 2 LPs gravados, sabe? Assim, num estilo bem trabalhado, tudo. Mas ele fez sucesso mesmo quando começou a tocar o teclado dele lá, né? Vá entender o mercado de São Paulo, que é onde abraça todos os ritmos, né? E, assim, é a ponta do mercado fonográfico. Ali estavam as grandes gravadoras, é o mercado de televisão, de rádio. Vou fazer o seguinte, eu vou um breve intervalo, fica aí com a gente, porque tem muita coisa pra gente conversar. E agora, depois eu quero ver Carlinhos Pompom, o Pompom dos teclados. A gente volta já, fica aí com a gente. Eita, coisa boa. Voltando para esse bloco com o mestre Carlinhos Pompom, porque não é só ser trabalhar em estúdio e essa estrada que ele tem ao lado de Dominguinhos 2 anos, Frank Aguiar 10 anos, e aí você vai poder desfrutar um pouco dessas melodias que até hoje Carlinhos Pompom também está nos palcos, não está só produzindo não, continua nos palcos, agora com a sua carreira solo, com a sua banda, com todo mundo. Vamos acompanhar essa sanfona que ela não toca, ela canta. Aê, maravilha. Aí, meu amigo, não é pra todo mundo não, viu? Quando eu falo pra você que a sanfona do homem canta, é assim que a gente faz. Tá, agora eu vou fazer um desafio pra tu, Carlinhos Pompom. Eu vou procurar ver se tá nessa sua biblioteca aí, escadaria. Vamos lá de escadaria?
aí, maravilha. Nessa caminhada com Dominguinhos, o que é que não podia faltar Carlinhos Pompom acompanhando o mestre? Tem muitas coisas assim. Tem várias, milhares de coisas, né? Por exemplo, essa aqui. Eita, coisa boa. Rapaz, o Caba sabe tocar. Agora, agora eu fico impressionado, que eu fico pensando na minha cabeça. O cabra que sai de Serra Talhada, vai pro conservatório e daqui a pouco o Caba tá com um cãozinho dos teclados, acompanhando na sanfona. Foram 10 álbuns do lado dele. Foram 10 anos e mais de 10 álbuns que eu botei sanfona, né? Aí já é outra linha, outra maneira de tocar, é outra linguagem, né? Já muda um pouco as coisas. Muito bem, agora vamos para a linguagem que você, nesses 10 anos... Essa aqui eu acho que a galera já ouviu. Deixa eu ver. Viu que muda tudo, né? Muda tudo. Agora, essa pegada sertaneja, como é a pegada sertaneja paulista que o povo gosta de escutar? Em São Paulo a pegada é diferente, né? É igualmente o sotaque, né? Aqui a gente fala oxente, lá a gente fala por quê, porta, né? Aí em São Paulo é mais ou menos assim. Maravilha. Eu acho uma coisa interessante, porque a sanfona tocada no modo sertanejo paulista, ele, não sei, Carlinhos, você tem credibilidade e autoridade para falar isso. Essa pegada, ela consegue sair do interior paulista e o pessoal consome na capital? Exatamente. O interior paulista é o grande foco da música sertaneja, a música caipira, né? Que seria o nosso forró pé de serra aqui, né? Então é bem interessante porque na capital é consumível esse estilo, né? Por exemplo, aqui, ó. Ou seja, nas grandes baladas em São Paulo, né? A galera curte e vai ao delírio com essas músicas vindo da roça, né? É verdade. Acho que tem essa herança, né? Vamos lá agora, toque mais um toque sertanejo aí pra gente. De São Paulo ou mineiro? Não, São Paulo. Não, depois você vai pra Minas. Tenha calma. Quero mais São Paulo. Quero que você bote a identidade do paulista aqui no Cantos e Versos. São Paulo. Qual a diferença do sertanejo mineiro pro sertanejo paulista? Muda um pouquinho, né? Até porque o sotaque, se você observar, o sotaque, é parecido, mas não é igual, né? O mineiro tocando já é mais manhoso, é mais macio, né? É mais ou menos assim. É impressionante como você nota que muda, não é, a sonoridade do sertanejo mineiro pro sertanejo paulista e pro forró nordestino, né, Carlinhos? Eu costumo dizer que o instrumento é poliglota, né? Porque ele consegue externar o sotaque de cada região. Então, se você bota aqui, por exemplo, 10 sanfoneiros, ou 10 gaiteiros, como eles falam lá no sul, para tocar todos a mesma música, cada um vai tocar com seu sotaque. Não é isso? É verdade.
Por exemplo, tem essa música... Agora você falou uma coisa, a sanfona gaúcha. Pronto, exatamente. Por exemplo, essa música aqui é de Dominguinhos. Veja se você nota a diferença. É de Dominguinhos. Dominguinhos. Se fosse um gaúcho tocando essa mesma música. Aí... Aí, maravilha. Esse é o Carlinhos Pompom. Essa experiência foi gratificante com Frank. Depois de Frank Aguiar, Carlinhos Pompom vai para onde nessa estrada? Depois de Frank Aguiar, foi justamente quando eu comecei a ingressar mais no sertanejo, que foi na transição do forró estilizado lá em São Paulo, né? Para o sertanejo universitário, né? Aí foi quando eu comecei a tocar com várias duplas sertanejo em São Paulo, e na época era sertanejo universitário, que já é diferente do sertanejo raiz. Totalmente outra linguagem, né? Já é mais assim, por exemplo. Tem... Rapaz, é uma coisa muito difícil. Agora me diga uma coisa. E trabalhar com Sérgio Reis, que já é aquele sertão, aquele sertanejo já clássico, daquela pegada forte. Sérgio Reis. Eu tocava com dupla sertaneja que chamava Lucila e Luciana, duas irmãs, né? Cantam pra caramba. E aí a gente tocava numa casa de show que chamava Rancho do Sejão. Aí, vez ou outra, ele aparecia lá e a gente fazia umas modas. Só que aí ele me via, aí via que eu era nordestino, né? Talvez ele dizia cabeça chata, tá? Aí ele pedia essa aqui, ele sempre pedia essa. Lá, uê, lá, uê. Aí ele gostava de cantar as coisas do Gonzaga, rapaz, né? Mas ele tem também um sertanejo. Deixa eu ver como é que é a música dele. Tentar lembrar aqui. Eu esqueci agora como é que é uma música dele, que é um sucesso, que eu toquei com ele. Eu esqueci, rapaz. A cachola agora não tá funcionando muito bem, mas enfim. É todos parecidos, né? Esse sertanejo é tudo na mesma linha, né? Muda alguns detalhezinhos, mas é tudo a mesma linguagem, a mesma, né? Como é aquela música que ele estourou, até hoje toca, o Garoto da Porteira. Tô tentando lembrar. Ah, é isso mesmo. É verdade. Bom, como é que Carlinhos chega nesse eixo São Paulo, Recife, para Caruaru e começar a produzir? Sair, olha, você ser produtor, você ser artista, sanfoneiro é uma coisa. Você trabalhar, o compositor, ele faz a letra, às vezes ou não, me diga aí, Carlinhos, que muitas vezes quando chega a letra para você, o compositor ele já chega com a ideia da composição da melodia, ou o Carlinhos Pompom tem que dizer, não, essa letra casa com essa melodia. Como é que funciona esse elo? Existe meio que uma parceria automática aí, né? Porque se o compositor me manda uma música para mim arranjar, automaticamente ele confia no meu trabalho. Então ali, se eu dou um toques a ele, muda aqui, muda ali, eu acho que
ele acaba acatando porque ele sabe que é o melhor para composição, né? E o resultado disso é depois o trabalho que a gente faz de arranjo, de pensar no que instrumento que combina, o que é que a música pede, né? Que a gente trabalha muito, a gente tem que trabalhar, o produtor ele tem que trabalhar, ele tem que analisar a música, ver o que é que a música está pedindo. Às vezes a música é um forró, mas está pedindo um violino. Sim. De música clássica, né? Às vezes é um forró, mas está pedindo uma guitarra distorcida de rock and roll. Quer dizer, o cara tem que ter essa sacada, essa sensibilidade, né? E isso é muito bom quando o compositor nos dá essa liberdade da gente poder trabalhar, né? Entendeu? Então é assim que funciona, é por aí. Deixa eu vir aqui agora mais para perto, que eu vou deixar ele com a sanfona dele paradinha aqui. Vem mais para cá um pouquinho, Carlinhos. Para eu perguntar para você uma coisa. Deixa eu te dizer. E quando chega aquele cabra, diz, rapaz, já tá aqui a pronta melodia, a música, a composição. Eu quero só que você grave. É melhor ainda, né? A gente tem menos trabalho, né? Obviamente, né? Mas você diz assim, você sente aquela pontada assim na cabeça. Meu Deus do céu, aí cabia um sax aqui, cabia um trompete, mas o cabra... Porque você tem todo tipo de amigo, de cliente, né? Tem um cabra que chega assim, rapaz, eu quero desse jeito, acabou-se. Tenho. Eu atendo, inclusive, uma demanda muito grande de compositor de São Paulo, né? Inclusive. E aí tem composições que já chega pronta. Já chega pronta, a gente já sabe o que é que a música já está pronta já. Então a gente vai só botar os elementos necessários, né? Agora tem cara que também é exigente, né? Tem cara que fala, não, eu quero que seja assim e tal. A gente atende também, sem nenhum problema, né? A gente está aqui para fazer o melhor. Mas é muito relativo, né? Tem algumas que necessita da gente fazer essa como é que se diz? A gente entrar nessa questão de o que é que fica melhor, mudar um trechinho ali, uma melodia, uma coisa, um ajuste, uma coisa ali, né? E tem também aquelas que já chega pronto. Então é muito relativo. Isso também varia muito da inspiração do compositor, né? Não é verdade? Deixa eu chamar um cara aqui que ele tem um trabalho maravilhoso e ele tá dando uma pegada no lançamento de vaquejada. Vem pra cá, Nerilson Buscapé. Falar sobre essa música. Você já lembra, porque esse cabo aí, Carlinhos, ele trabalha, ele faz música de manhã, tarde, de noite, de madrugada, né? É igual a plantão do SAMU, né? É gerando música o tempo todo. Nerilson Buscapé, rapaz, é um parceiro aqui, um amigo, um compositor que eu tenho um grande carinho, um grande respeito. E esse cara, eu acho que por dia ele deve compor umas 1.500 músicas, mais ou menos. Agora, assim, de todos os gêneros, né? É verdade, do samba ao brega, ao forró, ao coco, tudo. E tudo com classe. Todas elas de categoria. Não, meu amigo? Na minha concepção, você fala uma coisa interessante, porque as composições de Buscapé, ela tem um enredo, como a gente chama, ela tem uma história, não é? Não é uma música vazia. A gente sabe que existe aquela música de momento, aquele chiclete. Que aquele chiclete aparece no São João, tem aquele chiclete que aparece no carnaval, né? Que são músicas abstratas que fazem parte, que todo mundo consome naquele momento. Mas a música, quando ela é trabalhada com começo, meio e fim, ela aguça a questão, inclusive, do produtor, não é isso? E Nerilson lançou agora essa semana, não sei se já está disponível nas plataformas digitais, já está disponível, então você vai mandar o recado aqui na tela desse trabalho, dê uma puxada para o nosso mestre Pompom também, dar uma puxada na sanfona dessa música de vaquejada maravilhosa. É com você o microfone. Oi, Tony, obrigado ao pessoal do Cantos e Versos, você que está em casa. Aqui. Você que está em casa, um abraço, um beijo para você. E estar ao teu lado, Tony, é satisfatório demais. E ao lado desse grande mestre, né, de tantos mestres que eu já conheci, se me permite eu falar o nome de alguém, porque eu sou tão grato pelas pessoas, pela caminhada, se eu esquecer o nome de alguém, me perdoe. Mas a minha história, como começou, Cicinho do Acordeão, com a produção Chico Botelho, aí Ítalo Costa, meu amigo Luizinho, também meu irmão, Manuelzinho do Acordeão, né? A gente não pode esquecer essas pessoas, Lucenildo também, né? Rinaldo Oliveira, então, são muitos músicos, perdoe aqueles que podem ter esquecido alguém, e meu parceirão, com o padre Genildo Souza, fizer muitos forró. Onde eu quero chegar? Quando eu tive o prazer na minha volta para Caruaru, eu ser indicado para vir gravar aqui no estúdio e eu encontrei não só um mestre, mas um professor paciente. Aquele camarada, não fique tranquilo, como eu já encontrei os outros, mas é assim, eu aprendo cada dia mais
com as aulas desse mestre. Então, assim, para mim é um dos maiores músicos. Muito bem, maravilha. A gente vai continuar no outro bloco com o Nerilson lançando oficialmente o clipe que ele já lançou nas redes e plataformas digitais, não é? E a gente volta no outro bloco já com essa música de vaquejada que promete vai ser a música de vaquejada do São João 2025. Agora você falou numa coisa importante, porque se você não tiver esse sinônimo e essa junção de quando você está produzindo e quem está na produção ter a sensibilidade para isso, aí não soma. Então você conseguiu essa identidade com Carlinhos Pompom e isso é muito importante. Eu vou um breve intervalo e volto já. Fica aí com a gente, é rapidinho. Hoje eu vou puxar boi, eu vou. Hoje eu vou pra vaquejada. A minha maior paixão é corrida de morão. E eu não troco por nada. Meu caminhão tem fogão, televisão. Tem um pinhão que gosta do meu cavalo. Um frigobar cheio de cerveja gelada. Um cantinho pra namorada que aguenta meu embalo. Um frigobar cheio de cerveja gelada. E um cantinho pra namorada que aguenta meu embalo. Hoje eu vou puxar boi, eu vou. Hoje eu vou pra vaquejada. A minha maior paixão é corrida de morão. E eu não troco por nada. Puxa o fole, Carlinhos Pompom! Aí, maravilha. Agora, Pompom, uma coisa interessante. Falando agora sobre essa composição, esse trabalho maravilhoso de Nerilson com música de vaquejada. Existe a diferença da marca da sanfona, existe a diferença de sanfona de estúdio e sanfona de palco, assim como tem, eu falei no bloco anterior, a diferença do músico. Tem um músico de estúdio, tem um músico de palco e tem um músico que faz as duas coisas. Agora tem um músico de palco que ele não consegue fazer estúdio. Exatamente, e vice-versa, né? É muito relativo isso. A sanfona que a gente usa para gravação, que no caso essa daqui, ela tem um som mais encorpado, né? Sanfona mais completa, né? Com ressonância dupla, tudo, que deixa o som mais aveludado, mais bonito, né? E a gente utiliza também nos palcos, né? A mesma coisa dos músicos que você falou, né? Tem um cara de estúdio e o cara... Então essa daqui, ela é meio que, como dizia Mestre Genaro, ela é meio que camaleão, né? Ela se adapta a todas as situações, né? Entendeu? Mas tem diferença, sim, né? Maravilha. Marca, você está com a Juliette. Você conseguiu mais identidade? A identidade do músico com a sanfona? A identidade do músico com a sanfona e muito além. É a questão do instrumento responder ao que você precisa, né? Como eu sempre digo, a Juliette ela é um instrumento muito versátil, né? Então você consegue, por exemplo, se o cara me manda uma gravação de sertanejo, estilo sertanejo, que é um estilo totalmente diferente e requer outra sonoridade. O cara manda de São Paulo. Você tem Scandale? Eu tenho Juliette. O cara, beleza. Por quê? Porque a Scandale tem um som mais aberto e eu consigo resolver essas situações com a Juliette, né? Aqui, por exemplo, né? Então se o cara quer um negócio mais... Aí se o cara quer um forró estilo Dominguinho... Então assim, a Juliette, eu acho ela bem versátil, né? Bem versátil. Ela se adapta bem aos ritmos quando pede para você produzir no estúdio. Exatamente, perfeito, é isso mesmo. Agora me diga uma coisa, tem uma curiosidade. Um sanfoneiro hoje, qual é o peso de uma Juliette hoje? Essa nossa aqui, que já é a categoria profissional, essa aqui ela pesa na média de 11,5, 11, quase 12, né? Que, como dizia Dominguinho, a gente começa a tocar e quando termina ela já tá com 50, né? É isso que eu ia perguntar. Porque hoje um show de forró, um show hoje de pompom no palco, a gente soma o quê? Quantas horas de show? Geralmente é esse padrão aí, 1h30, às vezes 2, às vezes 3 também, né? Quando é 3, aí a coluna já... Aí dá metade pro meu, que ela já pega uma cadeira, né? Aí junta também a quilometragem do cara que vai ficando um pouquinho alta, né? Aí no final das contas dá tudo certo. Eu me lembro quando começou esse moído aí dessa galera de Fortaleza, que os cabas tocavam, era 12 horas de pau, 4 sanfoneiros. Era violento o movimento, não era não? E outra coisa, se você observar... Justamente essa época, essa galera, eles usavam sanfona leve, sanfona de 80 baixo,
né? Que é levinha, né? Quer dizer, perdia um pouco na qualidade sonora, mas o cara conseguia tocar ali muito tempo, né? Mas eles tinham ali, sei lá, 2 ou 4 sanfoneiros, né? Era tudo dobrado, então assim, é loucura total. Mas é isso aí. Tudo isso é, de todas as formas, leva alegria, né, para as pessoas e é isso aí. Uma que não pode faltar no show de Carlinhos Pompom. Vamos tocar. Uma que não pode faltar. Tem um instrumental que eu compus em 2002, 2001, 2002, mais ou menos, que eu tocava com o Frank. E aí ele pediu para mim compor um instrumentalzinho simples, não é nada de quebradeira, de nada difícil, não. A gente toca simples mesmo. E ele pediu para mim compor e eu compus. E essa música ele usava no programa dele, que tinha um programa Frank Aguiar e Amigos, né? Sim. Aí o nome dessa música é Dançando com Pompom. Inclusive, na época, foi 500 mil cópias, tudo, né? Naquele tempo vendia bastante CD, né? Ela pela Abril Music, com uma gravadora muito boa. Aí essa daqui. Essa daqui geralmente não pode faltar no repertório. Aí, maravilha, muito bem. Quem é que passa hoje no estúdio de Carlinhos Pompom para compor? Vamos falar do nosso forró. Quem está passando por aqui que está fazendo trabalho contigo? Aqui, graças a Deus, a gente grava muita gente boa. Eu gravei uma do Ayrton Martins esse ano já, que teve a participação do Caju e Castanha, né? Caju e Castanha. Aqui eu gravei Coronel Cornélio, que teve a participação de Nádia Maia. Gravei Mestre Tarcisão também, né? Acabei de gravar uma música pra ele. Em breve vai ser lançada aí. Grave meu amigo Nariz Buscapé. Enfim. Isso aqui já é sócio do estúdio. Já é da casa, né? Já é da casa. Inclusive, que Caju e Castanha participam com a Ayrton Martins. Vá, pega o microfone agora. Caju e Castanha. E ó, deixa eu mandar um abraço para Ailton Martins. Rapaz, um cara que a gente teve a oportunidade de estar com ele no São João do ano passado, e eu acredito que esse ano ele esteja aqui junto conosco, que é o nosso querido Carlos Wilson. Luiz Wilson. Luiz Wilson, um abraço para você aí em São Paulo. Ailton Martins, que também está em São Paulo. Não é, Luiz? Eu não lembro qual é a rádio de Luiz lá em São Paulo. Rádio Imprensa FM. Um abraço para você, Luiz Wilson. Espero você no maior e melhor São João das galáxias, que é aqui em Caruaru. Não é você, Ailton Martins, Pompom no palco, Nerilson no palco, fazer essa grande união. Nerilson, vou deixar o microfone com você agora e puxa aí nessa sua biblioteca essa música de Caju e Castanha com participação de Ailton Martins. Nosso Tony, lembrando que eu vou estar em junho, meu show em Caruaru vai ser dia 23 no Polo do Repente. Olha aí, coisa boa. Só agora um repente no Polo do Repente. O ano passado eu cantei, foi em outro ambiente. Esse ano já colocaram um palco diferente. E você tá convidado para o Polo do Repente. Ano passado, qual foi? Tocasse no Toquei no Polo Camarão e esse ano vou estar lá de novo, viu? No Camarão. Vou estar lá qual é a data, minha empresária? Dia 20. 20 de junho estarei lá no Polo Camarão. Fazendo um forró. Pronto, 20 de junho às 19 horas. Às 19 horas, viu? Estaremos lá fazendo um forró daquele bravo, né? Aí eu quero passar para as pessoas, agora, quando eu chegar aqui no estúdio dele, eu só peço ao Tom, ele se vira com arranjo, ele se vira com a montagem todinha, que é assim que um grande produtor, um grande músico faz. Mas ele entende, bota um som maior. Vamos dizer que eu fosse gravar agora, um som maior, mas só um som maior. É desse jeito que a gente faz. Tô pronto, preparado e querendo. Sou tudo isso e mais uma coisinha. Eu devolvo o prêmio da vaquejada. Se essa danada aceitar ser toda minha. Eu devolvo o prêmio da vaquejada. Se essa danada aceitar ser toda minha. Mulher não bota chifre, ama e não traz. É igual a pé de manga, se botar balança e cai. Então assim, a gente chega no estúdio e é assim, né? O nosso querido Carlinho, como a gente, com outros grandes mestres que eu já passei, que continua sendo meu irmãozinho, meu amigo, só que na oportunidade a gente fez muitas coisas boas no caso do menino, que eu já falei antes, e hoje essa intimidade e esse incentivo. Porque assim, o compositor, Tony Carlinhos, sabe,
tem hora que ele fica um pouquinho meio para baixo. E quem dá um levante é um produtor, um músico. Rapaz, grave que essa música é boa. E ele não está preocupado em ganhar o dinheiro. Ele está preocupado em que eu não deixe de fazer o produto, que o produto é bom. E graças a Deus nós vemos se dando muito bem. Isso é respeito, isso é gratidão também da minha parte por a gente fazer um trabalho tão maravilhoso que a gente vem fazendo. Então a Vaquejada está aí, a minha maior paixão. O clipe vai logo vai estar saindo. E eu vou arriscar correr lá na pista de Vaquejada. Olha aí, faz uns 30 anos que eu montei no cavalo, mas estou treinando na saída do Morão não ficar no chão, né? Vamos embora. E foi a produção dele. Maravilha. Eu lembro de uma história sua que você bebeu água que passarinho não bebe, você saiu de Caruaru para Brejo da Mata de Deus a pé. Tinha levado corrida de um jumento. Saiu pela madrugada por essa BR afora. O forró do Nego Badu. Eu digo, quando eu tava com o Nerilson pra Brejo da Mata de Deus, rapaz, já eu cansei só da história que ele falou. Agora, lembra do forró do Nego Badu? Fale que isso foi uma história, isso foi real. Olha, quem sabe, é assim, o nosso querido Carlinhos. Eu fui um forró depois de Caruaru, lá em Nego de Badu, aí o palco meu, apaixonado por uma donzela. Eu fui cutucar ela e só sobrou pra eu. A nega rebolava que nem cobra de cipó, a cintura dava um nó, o suor pingava no chão. Passei a mão, mas o nego não gostou, aí foi que começou a peste da confusão. Passei a mão, mas o nego não gostou, aí foi que começou a peste da confusão. Pulei pra fora, começou a quebradeira, eu disse, meta a peixeira no primeiro que chegar. Pegou juntar, matou tudo de todo lado, eita enxame danado, parecia Arapuá. Pegou juntar, matou tudo de todo lado, eita enxame danado, parecia Arapuá. Aí faz assim, tome tapa, tome coice, cascudo, morri bufete, estrovenga, canivete, martelo, mão de pilão, bacamarte, busquetão, soca, pipocava, nego também ciscava, segurado no facão. Minha valência que eu pulei o muro, e no escuro peguei a estrada, mas deixei nego com hematoma na cara, de cacetada de rara, só levei uma lapada. Parceiro Júlio Vieira, né? Júlio Vieira, um abraço, cabra bom, poeta grande de Brejo da Mata de Deus, nosso querido. É verdade. Nosso parceiro que não perde nosso programa também, doutor Luiz Pereira. Doutor Luiz Pereira, de Serra Talhada, aí, da terra de Pompom, é de Serra. Doutor Luiz Pereira, um abraço também, grande compositor, né, poeta, tem músicas com vários artistas maravilhosos, então fica aqui o nosso abraço, nossa gratidão para doutor Luiz Pereira, e essa corrida que até hoje ele está correndo lá da casa de Nego Badu. Carlinhos Pompom, o que é que nós temos para 2025, meu velho? O que é que o pessoal está procurando? Forró, trio, pé de serra, o pessoal está pedindo para produzir o quê? Como é que está a produção do sertanejo? Fala aí como é que está o nosso cenário. A gente faz um pouco de tudo, né? Mas a atmosfera agora tá bem pra forró mesmo, né? São João tá aí, como eu sempre falo, né? A gente nem comeu o bacalhau ainda e já estamos pensando no milho verde, né? Ou seja, São João total já, né? Então tenho feito bastante trabalho de forró aí. Inclusive tô com um trabalhinho em andamento aí, uma música desse poeta aqui, que tô fazendo um feat com ele, tá? A gente vai cantar junto, né? Eu só quero a véia, olha o título. Só quero a véia. E tô fazendo também uma com mestre Assisão, né? Também. Vou cantar uma com mestre Assisão, né? Então, assim, tem muita coisa boa e muito trabalho de pé de serra aí em andamento, graças a Deus. Você sabe a letra que eu só quero a véia? Ele é responsável que eu faça as coisas, eu esqueço. Ele é quem... Vai, vou botar Carlinhos pra cantar. Pronto, Carlinhos. Canta, eu só quero a véia, vá. Eu só quero a véia, como é que é? Só quero a véia, eu só quero a véia, eu só quero a véia. cachaça e mulher nova, eu só quero a véia. Ele que tá com ele. Não quero cachaça nova, uísque nem velha, como é que é? Só quero a Não véia. quero cachaça nova, uísque nem treia. Eu só quero cachaça boa, porque é cachaça velha. Eu só quero a véia, eu só quero a véia. Tony, engraçado que eu e Marco Lopes, nós tava no bar do Xerém, não sei se você já conhece. A gente tá lá comendo, eu gosto de molhar a palavra. Sim. Aí trouxeram uma serra grande e eu molhei a palavra com um pezinho de galinha, que é boa pra ir. Aí Marco disse, dá uma música. Aí nós começou, xerém, não sei o que, com galinha. Aí Galinha a de cachaça capoeira velha. com xerém, né? Galinha de capoeira. Com xerém.
Uma cachaçinha velha faz muito bem. Daquela que tem a tampa de cortiço. Como é que é? Né? Uma bicada. Tapa de cortiça é uma delícia, é uma delícia. Vai sair outra já já. E ele. Tá em andamento. Então ficou muito assim, top demais, porque Carlinhos vai por várias vertentes, né? Isso, Carlinhos, se for pro sertanejo, ele arrasa, o nosso forró tradicional é top. Se ele Música for gaúcha, pra música estilo. mineira. Não, ele mostrou aqui que sabe do lereado. moído. Então, assim, quando você estiver em casa, veja quem tem o dom. Se quer gravar coisa boa, fazer um maravilhoso som, não pense nem fique mudo. É só vir para o estúdio do meu amigo Carlinhos Pompom. Aê, poeta valente, muito bem. Vamos dar uma solada. Agora pronto, um clássico que eu vou pedir para Carlinhos Pompom. Feira de Mangaio. Um clássico que você não pode deixar de ouvir. Novinha bichinha, na sanfona de Carlinhos Pompom. Tá aí, maravilha. Quando eu falo pra você que essa sanfona de Carlinhos Pompom, ela canta, porque a bicha bota pra torar, viu? Nessa estrada, já há quanto tempo nessa estrada da vida como músico? E depois fale pra gente aqui a experiência de músico e depois de produtor, porque é uma diferença enorme. Apesar do seu conhecimento não é profissional, o seu conhecimento superior também na área de música, mas a identidade de produção musical é outra vertente totalmente diferente. Eu comecei tocando com uns 12 anos, aí hoje já tô com 48, já tô chegando aos 50 já, né? E nesse tempo, graças a Deus, né? E nesse tempo aí, eu comecei como músico em São Paulo, acompanhando os artistas e tal, como eu já falei. Só que aqui e ali me chamavam para fazer gravação de acordeão nos estúdios, né? Nos grandes estúdios lá, né? No Most, no Gravodisco, no Midas, com essa galera aí, né? E eu ali, por ali e tal, adquiri uma experiência no estúdio. Aí já no final dos anos 90 eu montei o próprio estúdio e aí comecei a trabalhar fazendo arranjo, tal, produzindo, fazendo o que eu faço hoje, né? E aí começou toda essa experiência em estúdio. Aí a gente fez alguns cursos, né, de aprimoração, tudo, né? E nessa brincadeira já estamos aí, já esse tempo todo. Já estamos o quê? Mais de 20 anos já, né? Só trabalhando com gravação, né? Tanto como músico, né? Sendo contratado por outros grandes maestros, né? E também como arranjador. Tá aí, minha gente, você teve aí uma particularidade musical, a gente invadiu o estúdio de Carlinhos Pompom para mostrar para você como é feito para o trabalho chegar aos seus ouvidos, hoje pelas redes e plataformas digitais. Claro, existe disco, existe CD também no mercado ainda, mas o mercado hoje ele é digital, né? O mercado hoje está na nuvem. Então, Carlinhos Pompom, Cantos e Versos agradece para você falar para os nossos telespectadores aqui, também o nosso parceiro e seu parceiro Nerilson Buscapé, poeta grande, agora está com essa música de vaquejada maravilhosa. Obrigado, viu, receber a gente aqui. As portas estão sempre abertas, é sempre um prazer receber vocês aqui. Obrigado aí por tudo, né? E estamos aí. Posso deixar o contato aqui, mestre? Vou deixar o contato aqui, falar direto comigo mesmo. 81 99547 7638. Acompanha aí na tela. O Cantos e Versos fica por aqui, a palavra é gratidão. E agora eu vou ficar pareando meu amigo Nerilson Buscapé. 3 coisas nessa vida de me espantar. Um trem numa linha, um navio no mar, a galinha comer milho, beber água e não mijar.
Um abraço, até o próximo programa. Valeu!